No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quarta-feira, dia 21 de junho de 2017. Ontem, a equipe principal de futsal do Corinthians entrou em quadra pela Liga Paulista de Futsal e venceu a equipe do Pulo do Gato, lá em Campinas, por 4-0. Um excelente resultado que melhora ainda mais a condição do Corinthians na tabela dessa fase de classificação da Liga Paulista de Futsal. O Corinthians entrou em quadra depois de uma vitória pela Liga Nacional na sexta-feira contra a equipe da Guarapuava por 5-1 e manteve o ritmo, manteve a motivação. O time foi para Campinas ontem e foi para vencer. Entrou em campo, entrou em quadra, né? Sempre que se confunde, mas entrou em quadra justamente para buscar o resultado, para buscar a vitória. Desde o início atacou. Foi um jogo inicialmente muito pegado, até certamente um pouco violento, né, entre as duas equipes que queriam o resultado. Tanto o Pulo do Gato, que jogando em casa, precisando melhorar na tabela, e o Corinthians tentando recuperar alguns pontos perdidos em casa, foi logo buscando o ataque. O placar foi aberto pelo Vander, 1-0, fez 1-0 logo cedo, no início da partida, e deu um pouco mais de tranquilidade para o Corinthians, que começou, de certa forma, a não entrar na correria do Pulo do Gato, começou a cadenciar um pouco a partida, buscando o gol com tranquilidade, diminuindo o ritmo, porque o ritmo da partida inicial estava até um pouco, como comentei, até um pouco mais violenta, né? Então, com essa diminuição do ritmo da partida, o BS segurou um pouco os jogadores. O Corinthians conseguiu fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo, um bonito gol também do Genaro. Mais um gol, né? O Genaro vem fazendo vários gols, não só na Liga Paulista, mas também na Liga Nacional. E assim foi o primeiro tempo, 2-0 para o Corinthians, que deu um pouco mais de tranquilidade e jogou a responsabilidade do Pulo do Gato de correr atrás do resultado no segundo tempo. Entrou em quadra no segundo tempo, cadenciando a partida, buscando o gol, com tranquilidade, tocando a bola, conseguiu o terceiro gol. O terceiro gol também através de uma jogada onde o Johnny acabou marcando esse terceiro gol. E o jogo foi assim, né? O Pulo do Gato tentou, colocando o goleiro linha no final da partida, tentando diminuir o placar, sempre tentando diminuir o placar, e o Corinthians resistindo à sua defesa, o Guita fazendo excelentes defesas, né? Os dois goleiros, aliás, foram destaques dessa partida, tanto o Guita, por parte do Corinthians, e o Bruno por parte do Pulo do Gato. Se não fosse o goleiro adversário, a goleada seria maior, com certeza. E no final da partida, faltando menos de um minuto, aliás, faltando alguns segundos, foi bem no finalzinho da partida, o Lucão fez o quarto gol, encerrando esse placar de 4-0, e o Corinthians trouxe mais 3 pontos importantes para essa classificação da Liga Paulista, que a gente está competindo, tanto na Liga Paulista como na Nacional. Então, a responsabilidade de estarem nesses dois campeonatos difíceis, é para que a gente possa, tanto na Liga Paulista, chegar ao título e disputar a Taça Brasil, como também a gente na Liga Nacional, a gente está defendendo o campeão. Nós somos campeões da Liga Nacional, quem sabe buscar o bi. O que a gente tem notado é o time cada vez mais entrosado, cada vez mais jogando aquilo que o Bier sempre gostou de colocar, essa intensidade, esse ritmo de jogo, buscando sempre a vitória, mesmo cadenciando, mas sempre buscando a vitória. Esse foi o futsal que venceu ontem e convenceu mais uma vez. A gente estava um pouco apreensivo com a estruturação, reestruturação dessa equipe que mudou muito esse ano,
Mas a gente já percebe que está muito bem agora e a gente só vai ter conquistas, né? Mais vitórias, muito mais gols, como o Biel sempre gosta, né? Colocar o time sempre à frente e buscando o gol. Não importa o resultado, a gente tem que estar jogando pela vitória sempre. É isso aí. Parabéns a todos por mais uma vitória. E a gente fica torcendo agora pro Sub-20. Sub-20 que entra em quadra na quinta-feira, a partir das 20 horas, no Presidente Ciro II contra a equipe da Elite Armênia, a Juventude Armênia Elite Itaquerense, pelo Metropolitano. Essa já é a primeira partida da semifinal do Metropolitano. Então, uma partida importante do Sub-20. E a gente vai estar acompanhando essa partida para que a gente sempre tenha e conheça principalmente os jogadores que estão subindo do Sub-20. Então, aqueles que não estarão comparecendo na arena, quiser comparecer no Presidente Ciro II, entrada franca, a partir das 20 horas amanhã, quinta-feira. Mas para aqueles que estarão acompanhando o Corinthians na arena, lembrando sempre que o jogo começa às 19 horas e 30 minutos, com transmissão, claro, da Rádio Coringão a partir das 18 horas e 30 minutos. Falando um pouco do Corinthians, que jogará amanhã, Marquinhos Gabriel foi constatado que não teve nenhuma lesão e está à disposição do Carille. E a gente vai ver como vai ser essa composição do meio de campo, se o Carille vai fazer manter o Marquinhos Gabriel no time, deixando o Jadson descansando um pouco mais, ou se o Rodriguinho também, que fez a viagem a passeio lá da CBF, quem sabe ele também possa estar fazendo um rodízio entre esses três jogadores, para que a gente tenha sempre esses armadores, principalmente os responsáveis pela criação das jogadas, sempre um pouco mais descansados, porque a gente tem um jogo amanhã e agora essa partida a gente não pode estar simplesmente olhando a próxima, mas também a outra, de domingo. E o Corinthians tem que entrar em campo amanhã jogando, buscando a vitória, claro, mas já planejando para a próxima partida, que é muito mais difícil, contra o Grêmio no domingo lá em Porto Alegre. Então amanhã uma partida decisiva, claro, sem agora o Campeonato Brasileiro, todas as partidas são decisivas, mas a gente tem que estar jogando amanhã, mas também já com um planejamento para domingo. São duas partidas aí dificílimas, tanto jogar contra o Bahia, que vem de 2 resultados negativos, uma derrota e um empate, não vai querer perder essa partida amanhã. E o Corinthians precisa de ter muita paciência aí para romper essa retranca da equipe baiana. Mas a gente confia tanto nos jogadores como na comissão técnica e principalmente no apoio da Fiel, que estará na Arena Corinthians apoiando o nosso time amanhã. Então, lembrando, com a transmissão da Rádio Coringão começa às 18 horas e 30 minutos. Então a gente já, uma hora antes, a gente já está falando direto lá da Arena Corinthians, já para informar nossos ouvintes. E o jogo começa às 9h30. Quem trabalha longe aí tem que correr bastante para chegar lá a tempo. Mas é isso aí, é esse horário maluco aí, ou é muito tarde ou é muito cedo. E a gente faz tudo possível e impossível para estar acompanhando o Coringão. Ontem, na saga corintiana, a gente falou sobre os números da Fiel, o Campeonato Paulista de 77, e o Davi mandou seus comentários sobre o programa de ontem. Falei, Davi, e aí, gostou do programa? Muitos números, muitas histórias. Esse é o Corinthians que a gente tenta trazer aqui para o público, para os torcedores mais novos, principalmente as gerações novas, e para as próximas, o que é o Corinthians, o que é a mobilização da Fiel. Fala aí, Davi, manda seus comentários sobre o programa de ontem. Olá, Domingos. Olá, pessoal da Voz Mosqueteira, tudo bem? Domingos, eu vi o programa agora, super interessante. A questão do estádio, da história do Corinthians aí, essa questão da logística dos torcedores.
Interessante, esse assunto das marginais, eu sabia disso. Hoje foi feito nos anos 70, eu acho, né? Primeiro que, assim, do ponto de vista, na minha opinião, do ponto de vista das marginais, é um desastre completo, porque você destrói a esperança de ter um rio limpo, né? E você acaba com a várzea do rio, né? Então você tem inundação e você tem que colocar muito dinheiro lá para dragar o rio, enfim, vários problemas. E do ponto de vista do estádio, como você falou, tocando um pouco mais, né? É interessante a gente ver que quando o Corinthians deixou de jogar no Morumbi, o time de São Paulo entrou numa decadência, né, de títulos. Se a gente pensar, o São Paulo foi tricampeão brasileiro em 2005, 6 e 7, é isso? E o Corinthians deixa de jogar no Morumbi em 2008, 2009. Lá pra cá o São Paulo não ganhou mais nada. E ainda referente ao estado do Corinthians, eu estive no estádio ano passado pela primeira vez, no estádio Itaquera, e eu fui no jogo às 7 horas, 7h30 por aí, foi o jogo contra o Internacional. E eu tive muita dificuldade de chegar no estádio, porque estava muito cheio. Eu encontrei com um amigo meu na Vila Mariana, fui pegar o metrô na estação na Sé e eu não consegui entrar no metrô. E aí a gente, por sorte, esse é um lado bom de Itaquera, muito bom, você consegue chegar de trem também, né? Então eu fui de trem, e aí de trem era hora de rush, né? Mas eu assim, consegui chegar numa boa. E muito bacana essas histórias aí, sobre o estádio e tal. A história do estado de São Paulo, ela é bem polêmica, né? Tinha vice-governador no banco de reservas. E o Morumbi até hoje é um estádio super mal localizado. Às vezes que eu ia ver jogo no Morumbi, é terrível para levar o carro, de transporte de trem, de ônibus, era terrível chegar lá, andava um montão e até hoje não foi feito nada. De todos os estádios, o estádio do Corinthians e do Palmeiras são os melhores estádios, talvez, para colocar dentro do Brasil aí, de logística, né? O Maracanã também, a gente no Maracanã também, o estádio mais ou menos fácil de chegar. Mas o do Corinthians está perto do aeroporto, está perto do metrô, trem, é um estádio muito bom. A gente só espera que a gente resolva essa questão aí da financeira do clube e que a gente consiga ter mais sucesso com o estádio. E interessante a questão da várzea também. Eu cheguei a ver festival de várzea e tudo mais. E não tem estádio, não tem mais espaço em São Paulo, né? E aqui já nos Estados Unidos, só como comparativo, qualquer escola tem futebol de campo com medidas profissionais. E a molecada que joga muito, muito futebol. Não na qualidade, mas em quantidade bastante, né? Isso tira a qualidade. Abraço a todos. Vai Corinthians. Tchau, tchau. Muito obrigado, Davi, pelos seus comentários. Realmente tem muita história pra gente contar. Cada dia do Corinthians é uma história, né? Sempre acontece alguma coisa. Você também trouxe, né, a questão do quando o Corinthians deixou de jogar no Morumbi, né? Mandaram seus jogos no Morumbi. Isso repercutiu de uma forma negativa, né? Não só essa questão do Corinthians, não só o Corinthians, né? Os outros times também deixaram de jogar no Morumbi. Então repercutiu de forma negativa, claro. Mas não é só isso, não. Foi o futebol também que entrou numa certa decadência financeira, né? Até mesmo pela questão da visibilidade, da audiência que diminuiu. E também aquela questão, né? A audiência mesmo é só o Corinthians, né? Os outros times não tem tanta audiência, né? E manter hoje eu acho que o Morumbi é muito caro, né? Mas isso aí são outras questões que a gente não tem que estar entrando mais, né? Mas a gente pode estar retomando aqui essa história de 2009, o porquê, né? Que a gente deixou de jogar lá, mas a gente vai comentando. Importante a gente saber a mobilização da torcida nesse ano de 77, né? Até juntando 2 jogos aí nessa fase, nesse segundo turno, no início desse segundo turno, né? Corinthians e Santos e Corinthians e Botafogo, chegou a 200 mil pessoas envolvidas
né, nesses dois jogos, né? O 120 mil, né, Corinthians e Santos. O Corinthians venceu por 4-0. E Corinthians e Botafogo no Pacaembu, né? O jogo do Santos foi no Morumbi. E o jogo do Corinthians e Botafogo foi no Pacaembu. E tinha 70 mil torcedores, né? Então a gente arredonda para 200 mil porque tinha 10 mil fora. Então você vê o envolvimento da torcida nessa época, né? E uma época que sempre repete, de desespero, de angústia, sem título, né? E o torcedor sentiu, né, que era momento do Corinthians ser campeão em 77. O desespero era grande, mas o trabalho feito pelo Oswaldo Brandão foi essencial, né? Então esse trabalho de tranquilidade, de consciência dos jogadores, a questão tática, a questão técnica, né? Isso foi muito trabalhado pelo Brandão nesse período, depois que ele saiu, né? A gente sempre lembra, ele saiu da seleção. O técnico do Corinthians no início de 77 era o Duque. O Duque acabou sendo demitido. E o Matheus trouxe o Brandão, né? E o Brandão assumiu, essa tarefa, né, de tirar o Corinthians da fila. Muito difícil, mas o trabalho, né, da comissão técnica, não só do Brandão, mas do Zé Teixeira, que era preparador físico, e também o João Avelino, né? Então a gente até dá sequência aqui na saga corintiana falando dessa contratação. O Brandão pediu um auxiliar técnico justamente para poder trabalhar os jogadores de forma separadas, né? Então o Brandão separava os jogadores. Alguns eles trabalhavam o fundamento, outros fisicamente, outros pela conversa, né? Finalização, goleiro. Então o Brandão teve uma visão, né, de comissão técnica, não dele ser só o técnico. Antigamente o técnico ele não permitia, né, uma comissão técnica porque ele queria ser a evidência, né? Então tinha muito, vamos falar assim, ego envolvido nessa questão do treinador, né, de futebol, não digo nem nessa época, né, mas nos anos 50, 60, né, que não se admitia ter, por exemplo, um auxiliar, porque de certa forma dividiria, né, o trabalho, a conquista, o êxito. E o Brandão, sabendo da necessidade de ter um time, não só um time, né, mas o elenco preparado para entrar a qualquer momento, né, porque os jogos eram difíceis e os jogadores tinham que estar em forma, né, sabendo ter uma disciplina tática dentro de campo e tranquilidade, que era muito mais difícil porque a pressão era muito grande. E a gente vê um estádio com 120 mil torcedores, né? Qual que seria a pressão? Pressão de ganhar, né? E o corintiano estava indo não só nos jogos aqui da capital, mas também no interior. Todos os jogos estavam sendo batendo recordes e vendendo todos os ingressos, né? A gente viu isso em Jaú, em Campinas contra o Guarani, 2 derrotas. Isso deixou o Brandão muito preocupado também, porque o Brandão não conseguiu, né, até então, né, vencer no interior. E isso ele estava preocupado porque de certa forma existia uma influência da própria mídia em dizer que ele não vencia, né, no interior, só vencia na capital. E ele queria perder isso, né? Ele queria quebrar isso porque ele sabia que de certa forma o título paulista podia estar sendo decidido no interior, porque os clubes, né, do interior nesse ano de 77 estavam muito bem. A Ponte Preta, o Guarani, o Botafogo, né, eram times assim difíceis de serem batidos. E o campeão do primeiro turno foi o próprio Botafogo. Então o Brandão queria, né, fazer o possível e o impossível, né, para perder esse rótulo que estava sendo criado, que o Corinthians não conseguia vencer no interior, principalmente porque ele sabia que o Corinthians estaria decidindo, né, a sua permanência no campeonato. A busca inicial era a conquista do segundo turno,
mas depois a classificação para o terceiro turno, e daí ele sabia que podia ter uma decisão no interior, e quem sabe a decisão também do campeonato. As decisões foram aqui no Morumbi contra a Ponte Preta, mas poderia ter sido também no interior, né? Então, sabendo disso, o Brandão também queria vencer no interior, né? Vamos falar assim, para poder quebrar esse rótulo que estava sendo colocado no Corinthians, que era mais uma pressão. Então você vê que é a pressão em cima de pressão nesse elenco, na comissão técnica, né, na diretoria e também na torcida, né? E a torcida fazia a sua parte, como a gente viu os números ontem. Então, Davi, muito obrigado pelos seus comentários. E a gente vai aos poucos aqui trazendo mais e mais, né, histórias, né, resultados do Corinthians, da torcida, né, nesse ano de 77, para que a gente tenha ideia do que é ser Corinthians, né? Hoje a gente vê muito jovem aí que não tem essa informação, não tem ideia da mobilização da Fiel, o que a Fiel é capaz. Então a gente tem que ter, né, essa ideia para que a gente também hoje se mobilize, né, em volta do Corinthians e faça do Corinthians sempre o Corinthians grande. Essa é nosso ideal, né? Como a gente cantava, né, nessa época, 77, ninguém pode com a Fiel. Esse é o Corinthians da saga de 77, e a gente vai dar continuidade aqui agora nessa saga, falando sobre as notícias, né, que antecederam a partida entre Corinthians e Portuguesa Santista. Após mais uma derrota no Campeonato Paulista de 77 para o Guarani, o Brandão queria tirar essa imagem do Corinthians que estava se formando de um time que só vencia em casa, que não conseguia vencer no interior. E preocupado com isso, até mesmo com a preparação dos jogadores, né, devido até contusões, para manter o elenco em forma, em condições de entrar a qualquer momento. E era uma semana de amistoso entre Brasil e Seleção Paulista, e vários jogadores do Corinthians estavam envolvidos nessa partida. O Brandão insistiu numa contratação, como eu comentei, do João Avelino, e o João Avelino foi apresentado finalmente, né, no Corinthians no dia 14/6/77, e já iniciou seus treinamentos, a ajuda, a contribuição, né, da sua vasta experiência como treinador. Ele era um treinador. Muitos até questionavam o porquê que ele podia aceitar um cargo de auxiliar técnico, né? Então ele como treinador, a imprensa questionava isso, e ele respondia até mesmo com elogios a Brandão, né? As palavras do João Avelino foi que só o Brandão podia lançar a ideia de uma comissão técnica num clube, coisa que só se via na Europa. Então você vê a visão do Brandão e o reconhecimento de um técnico também com muita experiência, o João Avelino. Então essa formação dessa comissão técnica para conquistar esse Campeonato Paulista era fundamental para se trabalhar a equipe como um todo, todos os jogadores, todo o elenco, né, para que todos estivessem em condições de estar entrando em campo e jogando, né. A grande preocupação do Brandão era justamente essa: preparar o time taticamente, mas também fazer um treinamento específico de aprimoramento, né? Tanto que o primeiro treinamento do João Avelino no Corinthians foi treinar cabeçadas. É um princípio, né? Mas muito treinado, né, nesse primeiro treinamento. Então o João Avelino veio justamente para fazer esse aprimoramento à parte dos jogadores, né, para se treinar a cabeçada, o passe, né, e a gente viu, né, muitos jogadores, né, até experientes,
né, reconhecer a necessidade desse tipo de treinamento. É um treinamento à parte. Então, os atacantes treinavam arremates a gol, né? Os jogadores treinavam chutar com os dois pés. É interessante, mas o João Avelino e o proposto até mesmo pelo Oswaldo Brandão treinavam isso no Corinthians nessa fase, justamente porque o Corinthians tinha condições de fazer isso, dividindo os jogadores em grupos, né? Um grupo com o Brandão, um grupo com o João Avelino, outro grupo com o José Teixeira, e treinava especificamente o ataque, a cabeçada, chute com os dois pés, cruzamentos, né? Então os pontas treinavam esse tipo de cruzamento para a finalização do centroavante, né? Principalmente a zaga treinava essa questão de cabeçada, e o time inteiro treinava chutes com os dois pés. O Vladimir até reconheceu essa necessidade de um treinamento com aprimorar, né, o chute com os dois pés. Então tudo, esses detalhes, cada detalhe do treinamento tático, técnico, foi visto por Brandão em 77. Então a conquista desse campeonato não foi à toa. Foi um trabalho muito grande da comissão técnica, da diretoria e dos próprios jogadores, claro. Sem dizer da torcida, que compareciam nos jogos, né, para apoiar o time, né? No dia 15, o treino, né, seguiu, mesmo com a partida, né, que teve, né, que ia ter, né, no dia seguinte, no Morumbi, entre o Brasil, né, a seleção brasileira, e a seleção paulista. Mesmo com alguns jogadores da seleção paulista e o Zé Maria na seleção nacional, o Brandão realizou treinamento de aperfeiçoamento, inclusive técnico, né, de chutes, de cabeçada, de chutar os dois pés, com os dois pés. Então tudo, você imagina você ter uma oportunidade de fazer gol e o jogador perder o gol por não ter caguete ou não conseguir chutar com o pé esquerdo ou com o pé direito. Então você vê o detalhe do Brandão, né? Você poderia perder uma oportunidade de uma vitória, né, pelo jogador não saber chutar com as duas pernas. Então tudo isso passava na mente de Brandão, e o Brandão preparou essa equipe, né, para essa conquista. Não foi à toa, né? E o treinamento seguia mesmo com o Zé Eduardo, né, o Cláudio Mineiro, o Vaguinho e o Palinha na seleção brasileira, né? Então os jogadores na seleção paulista, na seleção brasileira, estava o Zé Maria. Mesmo assim, o Brandão até de certa forma conseguiu treinar um pouco mais os jogadores nessa semana que não teve jogo, né, pela rodada no meio da semana do Campeonato Paulista. Ele aproveitou para trabalhar principalmente o Givanildo, né, para ele fazer uma cobertura melhor da zaga, né, tanto dos laterais, principalmente do miolo da zaga, né? Então o Givanildo jogava de cabeça de área, então ele trabalhou muito o sistema defensivo com o Jairo. O Jairo, de certa forma, dentro de campo, posicionando melhor os zagueiros, né? E com o Givanildo fazendo essa cobertura dos zagueiros, né? Então a preocupação do Brandão era justamente evitar que a bola chegasse no Jairo, uma bola chutada de fora da área. Então, até consciente da limitação do Jairo com relação às bolas chutadas de longa distância, né, o Brandão preparava a zaga e principalmente a cabeça de área, que é o Givanildo, né, para poder conseguir evitar esses chutes, esses arremates, né, de fora da área, como por exemplo aconteceu no jogo contra o Guarani, né, que o Zenon chutou de fora da área, o Jairo não conseguiu defender, rebateu e o centroavante do Guarani fez o gol. Então o que eu tenho contado sobre essa questão do treinamento são os detalhes do Brandão, né, justamente para preparar a equipe, né, para dar continuidade, né, chegar no terceiro ano
muito bem preparada para avançar para as finais, né? Após essa partida da seleção brasileira e a seleção paulista, o Zé Eduardo, que jogou meio tempo e se contundiu, acabou retornando para o Corinthians no dia seguinte, né, dessa partida, no dia 18, com uma contusão. E isso gerou uma preocupação muito grande. O Brandão, né, o Brandão confiava muito no Zé Eduardo, principalmente na questão física, né? Era um jogador jovem que estava começando, tinha um ano de titular no Corinthians já, mas era um jogador com muito vigor, com muita disposição, tanto tática, né, como técnica e principalmente física, né? O Zé Eduardo é um excelente jogador que, até lembrando, há pouco tempo perdemos, né? Acabou falecendo e não viu a conquista, né, do Paulista de 2017, que homenageou os jogadores de 77, né? Mas se por acaso o Zé Eduardo não fosse não melhorasse, né, até o domingo, o Brandão já preparava o Ademir. Essa era a grande diferença do Brandão. De certa forma sempre com um plano B, né? O Ademir já estava sendo preparado para, se por acaso o Zé Eduardo não entrasse no domingo, não conseguisse se recuperar dessa contusão, né? E contusão no amistoso, né? Isso que era pior, isso deixava o Brandão muito chateado, porque já tinha toda a dificuldade de preparar a equipe, né? Mas quem gostava de certa forma dessa tipo de convocação, né, tanto para a seleção brasileira como para a seleção paulista, era a diretoria, porque assim valorizava mais o passe do jogador. E a seleção paulista na época muito forte, hein? E quem atuou bem e fez o gol, inclusive, foi o Claudio Mineiro. O Claudio Mineiro fez o gol de pênalti, né, pela seleção paulista, né? Então são situações assim, detalhes, né, que a gente vai contando para você ter uma ideia de quanto o Brandão era detalhista, minucioso para preparar o time, né? Para domingo, né, o jogo contra a Portuguesa Santista em Santos, a grande preocupação, além de tudo, era quebrar, né, esse rótulo que o Corinthians estava tendo. E o Brandão não tinha conseguido ainda vencer no interior, só conseguiu vencer fora, não conseguiu fora de casa, né? Só como mandante. E o Brandão, pensando em o que fazer, até mesmo para poder superar essa marca, né, negativa, já se chamava até de tabu. Você vê como é que a imprensa fazia, né? Já chamava de tabu, o Corinthians não vencia no interior. Nossa, era uma preocupação, até mesmo emocional dos jogadores. Os jogadores entravam com uma pressão a mais, né? Então, o Brandão promoveu um aquecimento, né, no gramado, coisa que não se fazia na época. Porque o que ele questionou, que os vestiários do interior, e ele ia encontrar isso na Vila Belmiro no domingo, não tinha condições de fazer um aquecimento adequado. Então o time entrava de certa forma sem se preparar, sem se aquecer. Então ele promoveu nesse domingo, né, contra a Portuguesa Santista, um aquecimento no campo antes da partida. Então era uma situação que não é inovadora. Então você vê, o Brandão pensava cada detalhe, né? Uma situação bem interessante, né? Então o treinamento, né, foi até no sábado. O Corinthians treinou até o sábado no Parque São Jorge, e o Brandão colocava para os jogadores tranquilidade, né? Principalmente isso, para não sentir a pressão de ter que vencer, e principalmente com relação a esse tabu, né, que já estava sendo colocado pela imprensa, né? Mas o Corinthians não poderia, os jogadores não podiam confundir a tranquilidade com a apatia. A calma necessária, principalmente para furar a retranca da Portuguesa Santista. O Brandão sabia que a Portuguesa Santista estaria jogando totalmente fechada contra o Corinthians, explorando o contra-ataque. E foi assim, né? O Corinthians entrou em campo, se aqueceu,
aí voltou, entrou para a partida, né, disposto a buscar o resultado desde o início da partida. Então o Corinthians começou a pressionar. A partir do momento que começou a partida, o Corinthians foi para cima, começou a pressionar, buscar o gol e conseguiu, né? Conseguiu um gol até no começo da partida, aos 9 minutos. Uma falha do goleiro, né, da Portuguesa Santista, que repôs a bola, né, chutou a bola para frente. A bola saiu curta. O Geraldo conseguiu recuperar essa bola, né? Adiantou, correu, né? Avançou para a área. O zagueiro chegou e cometeu a falta nele, que seria até o pênalti, né? Mas antes de cometer a falta, o Geraldo conseguiu tocar a bola para o meio, para o Luciano, né? O Luciano que chegou também correndo, e o Luciano melhorou muito essa questão física, né? Que a gente até comentou no início da saga do Pós 77, que o Luciano estava muito lento, né? Isso gerou muitas críticas com relação à torcida, mas ele melhorou bastante essa questão física, né? Chegou e chutou e fez o gol. Até o Luciano, após a partida, elogiou muito o Geraldo, porque o Geraldo estava em condições até de fazer o chute, né? Chutar pro gol, fazer o gol, mas ele viu o Luciano em melhores condições e tocou a bola, e o Luciano fez o gol. Isso, de certa forma, melhorava um pouco mais, né? Ainda mais, né? Porque a torcida pegava muito no pé do Luciano, porque às vezes era um jogador lento, mas a condição física dele melhor, com a condição física dele melhor, ele conseguiu inclusive chegar junto ali e receber a bola do Geraldo e fazer o gol. O Corinthians teve outras oportunidades, inclusive com o Palhinha, chutou uma bola na trave, mas aí entra aquela questão de você, né, tocar um pouco mais a bola, administrar o resultado, jogar o desespero pro adversário, que tentava também, nos contra-ataques ou mesmo atacar o Corinthians, mas a defesa jogando muito bem, né? Jogou muito bem, conseguiu anular o ataque da Portuguesa Santista e conseguiu a vitória por 1-0. Foi um resultado magro, né? Que até o Brandão colocou no final da partida que poderia ter vencido até de mais de 1-0, porque o Corinthians teve muitas chances, né, desperdiçadas de certa forma, né, e poderia ter conseguido os 3 pontos. O objetivo do Brandão, além da vitória, além de quebrar esse tabu aí, né, era também ter uma vitória com mais de 3 pontos, com 3 gols, né, no mínimo, para se fazer os 3 pontos e avançar ainda mais na tabela e manter a liderança do seu grupo nesse segundo turno. Então o Corinthians, que entrou em campo para jogar contra a Portuguesa Santista na Vila Belmiro com o Jairo, o Cláudio Mineiro no lugar do Zé Maria, que estava na seleção brasileira, o Ademir, que entrou no lugar, acabou entrando no lugar do Moisés, né, que o Moisés acabou inclusive sentindo a contusão antes do jogo, né? O Zé Eduardo e o Vladimir, o Givanildo, Luciano e Palhinha no meio, e no ataque o Vaguinho, o Geraldo e o Edu. O Edu entrou até mesmo porque conhecia bem o campo, né? A gente vê o detalhe, né? Como é que o Brandão, né, fazia até mesmo a escalação do jogador, escalou o Edu, porque o Edu jogou por muitos anos no Santos e conhecia muito bem a Vila Belmiro. Então até mesmo por uma inspiração aí do Edu jogar bem, né? São tudo detalhes, né, muito bem pensado por Brandão, né, e pela comissão técnica, né? A gente tem que estar elogiando também a participação de todos aí na comissão técnica, que pensavam muito, né, sobre esses detalhes. Tudo para buscar uma vitória, tudo para buscar uma melhoria na condição até de entrosamento, né, dos jogadores, a questão tática, né, para poder alcançar um ritmo, atingir um ritmo e com esse ritmo chegar às finais. O público na época surpreendeu a todos, né? No mesmo horário, essa partida do Corinthians foi às 15 horas, no mesmo horário,
teve um amistoso do Brasil e Polônia, inclusive transmitido pela TV. Mas mesmo assim, o público na Vila Belmiro foi de 20.494 pagantes. Ou seja, é uma lotação, mais uma lotação, principalmente pela torcida do Corinthians, que foi conferir essa vitória, apoiar o time e quebrar esse tabu aí, que o Brandão tanto queria. Então, mais uma vez, a presença da torcida no mesmo dia, onde a seleção brasileira estava fazendo um amistoso, e nessa época até tem que estar ressaltando, a seleção brasileira, de certa forma, tinha todo a atenção dos jogadores, dos torcedores, mas mesmo assim, muitos corintianos na Vila Belmiro acompanhando o jogo do Corinthians contra a Portuguesa Santista. 1-0, ficou pouco, pelo volume de ataque do Corinthians, mas por ter vencido no interior, a primeira vitória do Brandão no interior, fora de casa, conseguiu, não só no interior, a gente está falando no interior, mas a gente conta também em outros estados. O Corinthians não conseguiu vencer o Internacional, e os times lá do Equador pela Libertadores. Então não foi só no interior não, mas fora de casa. Então o Brandão, foi a primeira vitória do Brandão fora de casa. Então o Brandão conseguiu quebrar esse tabu aí, que já estão sendo implantado. Então esse foi o resultado, dessa partida da saga corintiana, que foi realizada no dia 19 de junho de 1977 na Vila Belmiro. Mais um capítulo que a gente trouxe aqui no Voz Mosqueteira da Rádio Coringão, para a gente acompanhar passo a passo o nosso título, que quebrou um jejum de 23 anos. Esse é o Corinthians, e ele tem que estar sendo sempre lembrado com toda alegria, mas uma fase de muito sofrimento para a torcida, muito sacrifício da torcida e dos jogadores, claro, da comissão técnica, todos envolvidos, para a gente conseguir esse título de 77. A gente vai enaltecendo cada vez mais essa conquista pelos detalhes, da comissão técnica, do esforço dos jogadores, e principalmente da presença da torcida em todos os jogos do Corinthians. A saga corintiana volta na próxima terça-feira. A gente vai falar sobre a próxima partida, então, não só a partida, mas a gente vai falar mais um capítulo na próxima terça-feira, da saga do Corinthians no Campeonato Paulista de 1977. Lembrando a todos da transmissão mais corintiana do mundo, começa às 18h30 amanhã, quinta-feira. Corinthians enfrenta o Bahia na Arena Corinthians, e convocando a fiel aí para comparecer e lotar nossa arena, nosso estádio, e apoiar a equipe, a gente precisa estar acompanhando nossa equipe e apoiá-la, fazer nossa função de fiéis torcedores. Voz Mosqueteira fica por aqui, agradecemos a todos pela audiência. A gente retoma amanhã mais um Voz Mosqueteira, com a expectativa do jogo, da noite entre Corinthians e Bahia. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!